Deus aceita sacrifícios humanos e não permite que as pessoas voltem atrás com as suas promessas. Oi, eu sou Kali, e se você viu meu último vídeo, você viu que o Jefté sacrificou a própria filha para Deus. E é um texto altamente controverso, mas está na Bíblia. E ressalta o valor dos votos que eles tinham para com Deus. Eles achavam que era algo que deveria ser cumprido na cultura da religião deles. O voto era irrevogável, então uma vez feito o voto, ele precisava ser cumprido. E Jefté até ele fala que vai sacrificar a primeira coisa, e adivinha quem Deus manda lá? Quem é a primeira pessoa que bate a porta dele? A própria filha dele. Mas vamos primeiro entender quem, afinal de contas, é Jefté. Ele é um líder militar ali em Israel. Ele tá vivendo um período de conflito com os amonitas. E por ele considerar os amonitas como inimigo forte, ele faz esse voto com Deus, para que Deus intervenha na batalha e, concedendo a vitória, ele pague o voto para Deus. Deus interveio na batalha, mas quando tratou de intervir para que Jefté não sofresse e não precisasse sacrificar para a filha, não, aí Deus colocou a filha dele lá para testar ele, né? Para ver se ele cumpriria realmente o voto dele. E aqui o lance é o seguinte: a prática de votos era muito comum nessa época. E a prática de votos que tinham consequências extremas, como esse caso de Jefté, também acontecia. Era menos comum, mas também acontecia. E apesar do sacrifício humano ter sido proibido em textos bíblicos, era uma prática que acontecia muito dentro da religião. E aqui a gente vê acontecendo abertamente, prometido para Deus, sendo cumprido e Deus aceitando, porque depois Deus não reclama dele ter matado a própria filha. Não é um sacrifício que Deus rejeita. Pelo contrário, Deus faz a parte dele e cobra o sacrifício. Então, Jefté paga com a vida da própria filha, oferecendo a Deus. E há até algumas linhas que tentam defender que a filha dele teria sido poupada, que o texto abre margem para isso, mas a questão aqui é que não há essa margem. Quando a gente vai analisar no versículo 31, as palavras que estão sendo usadas ali, é olá, que geralmente é usado para ofertas queimadas. Não tem muita ambiguidade, não é usado em outro sentido. E a promessa que Jefté faz, que é ve'alithu, que em hebraico tem um sentido também sacrificial, não tem como ser uma coisa metafórica, não é usado dessa maneira. E por que é importante entender textos assim e ver que coisas absurdas aconteciam na Bíblia? Para mostrar que a Bíblia não é uma boa regra moral. Porque se a gente baseia a nossa vida pura e exclusivamente na Bíblia, coisas assim se tornam aceitáveis. Só que a gente hoje em dia entende que isso não é aceitável. Então a gente tem uma moral melhor do que a da Bíblia. Ela pode ser um bom texto para contar como a religião foi formada, mas ela é um péssimo texto para se viver baseado nele.